O coletivo Barra Vento e Instituto Incluso apresentam a Fligê 2024, com o tema Memórias e Trilhas das Letras Diamantinas. Mesas de conversa, lançamentos, oficinas, leitura viva, Fligecine, Fligezinha, Fligetu, música e muito mais. A sétima edição da Feira Literária de Mucugê é uma realização do coletivo Barra Vento e do Instituto Incluso, em parceria com a livraria LDM, Estúdio Palma e Prefeitura Municipal de Mucugê. A Fligê conta com o apoio do Governo Federal, Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Educação da Bahia, da Superintendência de Fomento ao Turismo, Sufotur, com a parceria da Secretaria de Cultura do Estado, Fundação Pedro Calmon e coletivos culturais. E esse é o FligeCast, que é o podcast da Fligê, da nossa Feira Literária de Mucugê. E é com muita satisfação que a gente está recebendo uma pessoa maravilhosa, linda. Deco, bem-vindo. E eu já quero começar perguntando como é estar na Fligê. Eu acho que eu gosto mais de chamar de festa literária, que eu acho que é mais bonito de celebrar o livro, então tudo eu chamo de festa. E está sendo uma experiência muito incrível, assim. Desde quando eu comecei no Primeira Orelha, quando eu via que existia a feira daqui de Mucugê, e como eu já venho para Chapada há um tempo, eu fiz, caramba, que lindo isso, sabe? Que possibilidade de a gente criar esses afetos e falar de livros e de palavras, né, num ambiente como esse. Então, quando surgiu o convite para poder participar esse ano, eu fiquei muito emocionado, tipo assim, caramba, eu acho que agora eu venci. Agora eu venci. Porque, além de já ser uma festa que já é consolidada, é uma festa em que há um cuidado, eu acho que há um pensamento muito bonito dentro das escolhas dos temas, em pensar a programação. E só na sua apresentação da própria feira literária, a gente vê quantas possibilidades de programação e de acessos a gente tem quando está aqui. Então, fazer parte esse ano dessa feira está sendo, assim, incrível e muito emocionante. Eu acordo, aí quando eu saio, eu fico, caramba, eu estou aqui mesmo, sabe? Parece que é uma realização de um sonho. Parece não, acaba sendo, né? Que eu acho que quando a gente trabalha com literatura, quando a gente fala de livros, e que a gente publica histórias, eu acho que vai muito além de concretizar aquilo num objeto e passar para frente. E esses contatos e ter festas e feiras como essa é algo muito forte, muito bonito. Sempre teve uma estética muito bonita, sempre teve a consolidação dos temas, o pensamento de como é construído, é tudo muito bonito na Fligê. Então, está sendo aqui, participando dessa sétima feira, dessa sétima edição, dessa feira, está sendo muito emocionante, assim, está sendo muito bonito. E me fala, qual é a sua relação com a escrita, com o livro? Como é que começa esse despertar? Quanto é que desperta, na verdade, né? Esse autor e essa relação com a escrita? Eu sempre falo que eu sempre fui péssimo aluno na escola, né? Eu não sou um exemplo a ser seguido na escola e essa possibilidade de pensar que eu também posso contar histórias que vai além da minha vida começa numa provocação dentro do próprio Primeira Orelha, que é onde eu falo de literatura infantil, infanto-juvenil e com representatividade LGBTQIAP+, de organizar uma coletânea de contos de romance de épocas LGBTQIA+. E aí, quando fez, tudo bem, eu topo organizar, a gente pensa direitinho, e aí vem a provocação de você também tem que escrever um conto. Aí eu, gente, eu vou escrever conto de hoje. Se existia um sonho meu na escola, que era participar das coletâneas de redação, e eu nunca consegui chegar nesse livro, nessa tarde de autógrafo que eu achava tão bonito, porque eu acho que a profissão de ser escritor, de ser escritora, é uma profissão que é muito bonita, né? E é de uma responsabilidade muito grande, porque a gente mexe num lugar em que é um íntimo, porque por mais que a gente escreva histórias que pareçam ser impossíveis e que são impossíveis de acontecer, mas mexe sempre no íntimo da gente. Então, esse start acontece nesse momento em que você precisa escrever um conto. Aí eu, tá, vamos ver como é que vai ser isso. E a partir daí eu também percebo que eu também posso contar outras histórias.
E isso foi só se potencializando. Aí começa um convite, aí eu começo a perceber que tem pessoas que querem me escutar, que tem pessoas que querem me ler, que tem pessoas que querem saber como é essa produção e o que é que eu tenho a contar. Então esse start começa dentro dessa provocação e onde eu percebi que eu também posso contar histórias e que essa profissão em que eu achava que era intangível, que a gente cresce lendo pessoas mortas, né? A gente cresce num lugar em que muito não existia esse contato tão próximo com os escritores e escritoras. Eu acabo me tornando essa pessoa e vejo. Pô, hoje eu passo, é tipo, ô Deco ali, eu li seu livro, a gente recebe uma mensagem no Instagram, a gente recebe uma mensagem no Facebook. Então, assim, isso para mim tem sido um retorno muito bacana e muito bonito de ser pensado e de ser construído. E você fala desse contato, e a gente conversava inclusive antes sobre isso. Como é esse essa energia de você estar na feira literária, na Fligê especificamente, e aí as pessoas lhe abordarem assim, olha, eu lhe sigo no Instagram, eu acompanho, eu li o que você escreveu. Como é essa proximidade com o seu público assim real, assim? Como é que você se sente? Eu converso muito com as amigas falando sobre isso, né? Do tipo assim, gente, eu me vejo no lugar em que assim, eu produzo e eu penso a escrita e o conteúdo que eu produzo, eu penso como é algo tudo muito orgânico. Então, não é algo que eu vá pensar assim, caramba, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser muito reconhecida. Isso nunca passou na minha cabeça. E aí, quando chega em momentos como esse, de eu tô aqui tomando minha cerveja, dançando, brincando, e aí para alguém e faz assim, ah, Deco, tudo bem, eu te acompanho. E aí eu, tipo assim, paro e fico, caramba, gente, isso é tão... Porque a relação hoje, as relações com as redes sociais acabam sendo muito distantes, por mais que sejam próximas, porque sou eu que respondo tudo. Então, assim, mas esse contato do abraço, de posso tirar uma foto, sabe? É muito. Eu ainda fico muito refletindo, tipo, é real que existem pessoas que estão acompanhando e que levam o meu trabalho a sério. E ainda tem isso de eu nunca ter pensado isso como um trabalho em si. Porque é muito, a gente associa o trabalho sempre a algo ruim, né? Aquela rotina Ao martirizante, sacrifício, né? né? A gente fica ali, ai meu Deus, vou ter que ir. E tudo que eu faço dentro do Primeira Orelha e dentro da minha literatura é algo que, tipo, eu gosto, sai, sabe? Flui. Então, quando eu vejo que isso acontece, posso tirar uma foto, assina um livro, assina um passaporte, que tem leitor que tem passaporte de assinaturas. Eu fico, caramba, isso é muito bonito. E ainda mais quando a gente está fora, por mais que eu esteja na feira, mas a gente está em um momento diferente. E quando isso acontece num momento diferente, é ainda mais inusitado, ainda é mais, eu fico, caramba, velho, isso é muito, muito bonito. E eu fico, gente, sou eu mesmo. Quando eu saio, caramba, falou comigo. É muito bonitinho, é muito fofo. Você falou sobre, e a sua escrita traz a representatividade. E você fez a coletânea, você escreveu. E qual é o maior desafio de trazer essa representatividade e inclusiva mesmo, né? Porque quando a gente fala de representatividade, eu acredito que não é só o retrato, né? Sim, Não é só o com retrato, não é só certeza. uma composição para ficar na moda. Acho que a gente Sim, precisa efetivamente pensar na representatividade de fato. E aí, sim. qual é o maior desafio na sua escrita, na coletânea e todos os desafios que você teve até aqui para colocar a sua escrita na rua, digamos Sim, assim? sim. Quando eu penso o Primeira Orelha, eu pensei em ler os livros que eu tinha encalhados, né, em casa. E aí eu descubro que existe um mercado literário, uma cena forte. E aí eu tinha todos os meus livros que eram heterossexuais, que é o que a gente vê na livraria logo de cara. E aí eu estava lendo eles, e aí eu descubro que existiam pessoas LGBTQIAP+, produzindo e criando conteúdo e publicando histórias com esse protagonismo.
Só que eu também gosto do infantil, eu gosto do infanto-juvenil. Então, como o espaço é meu, sou eu, a minha imagem que está ali, eu decidi juntar esses dois e tornar esse espaço em que colocam a gente nesse lugar. Ah, não, você só pode ter contato com pessoas LGBTs de 18 anos, você só pode ser alguma coisa com 18 anos. E aí, quando eu tenho esse distanciamento, eu sou de 85, então eu cresci nesse movimento de exclusão o tempo inteiro. Aí, quando eu percebo que existiam outras pessoas fazendo também, publicando livros, todas as minhas histórias, tudo que eu penso, sempre vai ter ou um protagonismo ou um personagem secundário que seja muito importante para que a gente tenha essa naturalização da existência. Porque se a gente não coloca de forma natural, coloca como forma obrigatória, do tipo uma cota, a história toda tá ali hétero, cis, e aí coloca um personagem que normalmente é um alívio cômico na história ou morre. Que das duas, ou é comover chorando, ou é ser o personagem escrachado, que não tem problema nenhum em ter pessoas LGBTs que compõem esse estereótipo, mas que as pessoas héteros usam esses personagens para que seja algo apenas para compor. Então, recreativo. Exatamente, né? Não como algo informativo ou como um personagem que seja importante para aquela história. E aí eu passo a trazer isso dentro das minhas histórias. Que eu fico, eu sempre cresci à margem. Então tá na hora de eu ser esse protagonista e se eu posso usar essa minha imagem e fortalecer isso, é isso que eu decidi fazer e resolvi comprar isso. E quando eu começo a pensar, e não tive problemas, nunca tive questões de negação, assim, que mexesse comigo de uma forma em que eu, caramba, vou pensar em desistir. O máximo que aconteceu até hoje foi uma escola que me chamou para uma festa literária que ia acontecer. E aí, quando eu contei qual era a história, tipo assim, quando eu vi o meu nome, um monte de lugar. Aí, não, vou chamar Deco. Não sabia nem o que era Deco, nem o que Deco não fazia. Não faz nenhum tipo de pesquisa, não, pra né? quê? Não precisa. E aí, quando viu que a minha história tipo, é uma relação, é uma menina que é adotada por 2 pais, é uma criança que tem 2 mães, aí fica assim... Eu não vou nem passar isso para a diretoria, não vai acontecer, muito obrigado e tal. Esse foi o maior, mas foi uma porta fechada para várias que são abertas. Então eu sempre tive os meus caminhos sempre muito abertos e muito bem protegidos. Eu sempre tive uma base muito forte, onde que a gente precisa, né? Se a gente escolhe um caminho desse, eu percebi que a gente precisa já inserido. Então, eu começo a pensar que isso que eu tenho trazido é algo que não é o que as pessoas não é visto muito comumente, e isso tem me aberto muitas portas. Então, eu acho que o maior desafio hoje é justamente fazer com que essas pessoas abaixem as guardas e comecem a não aceitar que a gente não precisa ser aceito, mas comecem a respeitar os nossos espaços e que entendam que a gente pode estar e deve estar nos lugares e que a gente acha que a gente cabe, porque isso é um bloqueio muitas vezes. A gente chega em evento literário, como a Bienal do Livro, onde os painéis e as mesas mais cheias são de pessoas LGBTs, porque os jovens estão lendo, os jovens estão consumindo, e ainda há uma resistência. Então, assim, se a gente tem um público leitor e que consome e que coloca em listas de mais vendidos e que fazem filas e filas para poder conversar com esses autores, para tirar uma foto, para dar um abraço, para dizer que, caramba, teve uma parte do seu livro que aconteceu isso e que aconteceu comigo. Na Bienal eu tive um episódio em que uma mãe me parou e me fez assinar o Kindle dela, a capa do Kindle, porque ela ficou emocionada quando me viu, porque o sonho dela é ser avó e ela tem um filho gay e o filho tem um parceiro, um marido, e eles ficam tipo assim, não, minha mãe, não vai ter um neto, porque a gente não tem como fazer. E ela fez assim, Deco, eu dei ao meu filho e ao meu genro o seu livro, porque há essa possibilidade e a gente ainda tem uma resistência, porque o tempo de adoção é muito grande, daqui que aceite, reconheça a gente como família. Então, existe um processo muito maior para a gente. Então, como a literatura transforma, a gente é parado numa festa, num evento literário mega enorme,
onde as pessoas estão consumindo. Então, eu acho que eu tenho muito mais portas abertas e eu tenho apenas uma janela fechada que ficou entreaberta ali, sabe? E aí eu acho que é isso. Como você sente assim essa resposta do seu público e como aliás, você se vê como inspiração? E aí eu já puxo outro gancho. Quem são suas inspirações? Certo. Para mim foi muito difícil escutar uma primeira vez quando uma mãe, eu numa escola, falando sobre o brincodeiro de Pepe, uma mãe parou e fez assim: Deco, eu tenho muito orgulho que o meu filho vai ter você como referência de uma pessoa que está produzindo literatura. Porque a gente não vê uma pessoa que seja abertamente gay, dentro de uma escola, contando história para criança e de uma forma em que a gente consegue ter isso muito naturalizado. Então isso foi muito forte para mim. E depois disso, outras mães vieram falar comigo. E depois outros pais. Eu participei de eventos em que, depois que eu li a história com as crianças, os pais, as avós, tudo vindo tirar foto comigo. Porque eles dizem assim, caramba, parece que... Sabe aquela sensação, tipo assim, nossa, ali um alienígena, vamos tirar uma foto com ele. Mas era um alienígena afetuoso. Legal! Onde viu me abraçar e agradecer. E a forma que fala e como é passado. Então, ter esse retorno que é tão bonito e que era um lugar que eu nunca imaginei estar ocupando, e é um lugar em que para mim ainda eu fico assim, caramba, tem coisas que acontecem que eu fico, meu Deus, tipo, como assim? E sou eu que estou ali falando. E a minha imagem, é o meu texto que está sendo dito. E é o meu texto. Eu cheguei numa escola em que tinha cartazes de reconto de um brincodeiro de Pepe, e que eram as crianças que faziam, sabe? Desenhinhos, ou na cartolina, me apresentando. Nossa, eu chorei tanto. Eu falei, gente, peraí, né? Eu sou chorão, sabe? E aí entra esse lugar de... Hoje eu comecei lendo, né, essas pessoas como Maria Freitas, como Lorena Ribeiro, que também está aqui, que a gente participa, inclusive, de um bate-papo juntos aqui na Fligê. A gente tem Juan Julián, Vinícius Grossos, que são pessoas que estão já há mais tempo, como Tati Machado, que foi a primeira jovem pansexual a participar de uma Bienal do Livro numa mesa que só tinha homens, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que como que esse Tati hoje é minha editora, eu escrevo para a editora dela, sabe? Então, assim, hoje eu tenho inspirações que são vivas, sabe? Hoje eu tenho pessoas que tem Clara Alves, tem Elaine Baeta, tem uma galera que está produzindo que eu olho assim, caramba, como isso é bonito de ver, como isso é bonito de a gente olhar e ver uma Olivia Pilar num evento, ver uma Cris Soares, que são todas essas pessoas, são escritores e escritoras jovens, do tipo de 35 anos, 25 anos, que já tem uma carreira e que a gente olha assim, como isso é inspirador de ver uma galera tão jovem produzindo e ocupando espaços e que normalmente seriam pessoas brancas, LGBT, héteros, cis, e não essas pessoas como nós, LGBTs, que estão ali dividindo esse mesmo espaço. Então a gente tem essas pessoas como inspiração e, caramba, Vinícius acabou de publicar um livro, compra o livro de Vinícius, lê rapidão e fica naquela coisa para poder trocar ideias, sabe? Então, essas são as minhas inspirações atualmente, que eu olho que produz uma literatura que é bacana e que dialoga e que eu me vejo ali naquele texto, que eu me vejo naqueles cenários. Hoje você está, né? Nós estamos, na verdade, Sim. em uma das maiores feiras literárias do Brasil. Assim, a gente pode afirmar que a Fligê é uma das maiores feiras literárias consolidadas no Brasil. E aí você dizia, ai, venci. Venci. Como é que qual é a sua expectativa para esses dias de Fligê e qual é a sua expectativa para as próximas que virão? Então, eu espero que aconteçam mais convites. Eu estou aqui, gente. Eu acredito muito que quando a gente pensa em algo com
com carinho, com afeto mesmo, porque é uma feira em que eu já tinha uma afetividade em acompanhar, mas não tive a oportunidade de vivenciar. E aí, como hoje eu estou vivenciei 2 dias como leitor, como passante, como espectador, assisti alguns bate-papos, vivi shows, assisti a apresentação na Fligezinha, participei da Fligezinha com Emília, me fazendo subir no palco para dançar TikTok, sabe? Então, assim, tenho vivido experiências que eu fico, oh, meu Deus do céu, lá vou eu, lá vou eu. E tá participando de um bate-papo com Valesca e com Lorena, para a gente falar também sobre representatividade de forma diversa dentro da literatura. Para mim está sendo uma experiência e uma troca muito bonita e muito boa. Sabe que eu sei que isso daqui vai continuar ecoando em mim, vai continuar me trazendo memórias, né? Como o próprio tema se fala nessa 7ª edição. E eu acredito que vai vir, eu acredito que eu vou ser mais próspero ainda agora, sabe? Eu acho que vai ser um momento ainda melhor depois disso. Então eu estou nessa expectativa em que ainda vão vir coisas muito mais bonitas depois dessa minha passagem aqui na Fluigi. E aí a gente já está quase finalizando, porque eu preciso lhe liberar para você vivenciar também os outros espaços além daqui. E qual é o recado que você deixa para quem vai nos acompanhar, para quem está nos acompanhando e também para quem nunca veio para Fliger, quem já veio? E qual é o recado que você deixa? Eu tenho um recado que eu gosto de sempre falar, que a literatura salva, né? A literatura me salvou, ela segue me salvando porque eu continuo ocupando espaços e está vivenciando e construindo memórias dentro desse universo das palavras e das letras. E como ela tem me ajudado e tem me fortalecido, eu acredito que também vai fortalecer outras pessoas, eu acredito que também vai salvar outras pessoas. E que a gente valorize e vá para essas festas literárias, para esses eventos, essas feiras, porque são trocas que são memoráveis, sabe? São momentos muito únicos dentro desses espaços. A gente sempre está em constante aprendizado e a gente aprender com entretenimento e com cuidado e com afeto, como é pensada a programação da Fliger, eu acredito que estar nesse lugar é algo que vai sempre fazer com que a gente esteja melhor. Então eu quero deixar esse recado em que a gente pode também estar ocupando esses lugares, a gente pode também estar contando as nossas histórias e construindo afetos através das feiras literárias e da literatura. Deco, muito, muito obrigada pela sua participação. Para a gente, assim, uma honra te receber. Estou muito feliz e quero muito agradecer sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado e viva a Fliger! Viva a Fliger! Essa é a 7ª edição da Feira Literária de Mucugê, que conta com o apoio do governo federal, governo estadual, por meio da Secretaria de Educação da Bahia e da Sufotur, Superintendência de Fomento ao Turismo, com parceria da Secult, Fundação Pedro Calmon e coletivos culturais. Muito obrigado e até o próximo.